Voltamos ao estudo do Apocalipse no capítulo 21, capítulo onde a gente tem visto sobre a eternidade, a ligação com Éden, o templo, a terra prometida, na verdade alguns pontos que a gente vê no Apocalipse capítulo 22 em seguida. A gente tem falado sobre isso, vai falar mais, e vamos continuar a ver a cidade, a Nova Jerusalém, uma cidade que está enquadrado a ligação do final do Apocalipse 20 a 22, eu coloco aqui com Apocalipse 4 a 5, na verdade por todo o Apocalipse, questão de tronos, reino, as quatro criaturas, a ligação com a igreja nos tronos celestiais, a ligação com Daniel também, as 70 semanas, e a gente vai continuar no verso 11, vamos colocar essas palavras em cores, esses temas de grandeza, também tema de boca interior, que ainda continua a aparecer aqui no Apocalipse 21. A gente continua no verso 11, falando sobre a Nova Jerusalém, a grande cidade que antes era a grande Babilônia, agora a Santa Jerusalém descendo do céu. No verso 11, tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Deixa eu olhar para esse link aqui, onde a gente vê o contraste da noiva e da meretriz. É interessante que Apocalipse, no capítulo 8, capítulo 16, fala das trombetas, das taças. A gente viu o céu escuro, o reino tenebroso da besta. O céu escuro, na verdade, a terça parte, ali no Apocalipse 8. E vemos o contraste com o crente como luminárias, como essa luz. Também outro tema aqui desse verso, Apocalipse 17 a 18, a ligação com as mercadorias da Babilônia. Na verdade, o contraste com as falsas mercadorias, pedras preciosas ali, Apocalipse 17 a 18. Então o que isso tudo fala? Julgamentos e tribulações que nos levam aos tronos celestiais. Essa questão da pedra jaspe que a gente viu no Apocalipse 4, verso 3, por exemplo. Apocalipse 4, verso 6, o mar de vidro como cristal, é só cristal, jaspe. Apocalipse 15, 2, mar de vidro, julgamentos para limpeza. Então tudo isso fala realmente Deus nos polindo, é o tema do Apocalipse, e aqui a gente vê no Apocalipse 21 esse trabalho completado. Não que aqui nesse momento, no Apocalipse 21, seja um momento sequencial onde tudo em todos tenha sido feito ainda. É uma descrição do reino de Deus, a gente vai ver os portões da cidade abertos, fala da grande festa de tabernáculos, o reino de Deus, nações vindo para a presença de Deus. A gente tem essa questão de cristal, com a ligação com a bacia, o mar de fundição, que foi chamado ali no Templo de Salomão. São julgamentos que nos levam para dentro do templo, que fala da lavagem, o próprio material dela, materiais de pedras polidas, através do fogo, preciosíssimas. Fala a entrada do crente para essa Nova Jerusalém, para o templo celestial, que precisa ser através do cuidado de Deus, da transformação do crente, como uma pedra preciosa, a noiva. No verso 12, tinha um grande e alto muro com 12 portas, nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Grande e alto muro, muro, portas. A gente continua até o verso 14, para o próximo link aqui. No verso 13 fala, do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E a gente vê muito 12, e a ligação do 12 com o que? Com os números 3 e 4, que a gente viu nas trombetas, nas taças,
com o número 7. 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas, 7 selos e por aí vai. Quando a gente viu as 7 trombetas, por exemplo, a gente viu o 4 e o 3, esses números claramente porque 4 primeiras trombetas e as 3 últimas, os 3 ais, né? Ai. A gente viu 7 selos, 4 cavalos, os 4 primeiros selos e depois o restante dos 3 selos. A gente viu 144 mil. Então a gente vê a ligação dos números, né? 4 mais 3, 7. A Bíblia fala sobre esses números. Salomão, em Provérbios, Amós fala sobre isso. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 12, 144. Realmente esses números, a matemática do Apocalipse, como coloco aqui, diminuindo para Cristo crescer. O número 12 fala muito de governo, Deus acima das bestas, realmente o crente no controle, através do controle do governo de Deus, porque o número 12, no hebraico antigo, era o símbolo do cajado, aquela letra de número 12, o Lamed. O número 4 fala de multiplicar, de muito, de gafanhoto. A gente viu isso nos selos, Apocalipse 6, a gente viu isso, Apocalipse 9, Poço do Abismo com gafanhotos. O 3 fala de grandeza, veja só a terceira parte também ali nas trombetas, medida, crescimento, isso tudo na língua hebraica. Ezequiel 48, 31 a 34 são versos ligados a esses versos que a gente leu, porque fala dos 4 cantos também, norte, sul, leste, oeste, 3 portões também, em cada um desses pontos da cidade celestial. Veja só, o livro de Ezequiel muito ligado aqui ao Apocalipse. E no livro de Números, no capítulo 2, a gente vê coisa similar, no sentido que tem 4 grupos com 3 tribos em cada ao redor do tabernáculo. Então, realmente, sempre esses números 4, 3, veja só o peitoral do sacerdote também, as 12 pedras, né, 4, 3. E que liga com as 4 criaturas, Ezequiel no capítulo 1, com Apocalipse capítulos 4 e 5, por todo Apocalipse falam delas também. Veja só a ligação do livro de Ezequiel com o Apocalipse. Na verdade, aqui eu coloco também o final de Ezequiel com o início de Ezequiel. O final de Ezequiel se ligando ao início de Ezequiel. O início de Ezequiel, a visão das 4 criaturas, visão celestial. Ao final de Ezequiel, templo celestial também. E a mesma coisa no Apocalipse, 4 a 5, e aqui no final do Apocalipse. O que mostra tudo isso? São julgamentos de Deus que nos fazem estar na medida certa, a medida para estar nos tronos celestiais, ali junto às 4 criaturas, os 24 anciãos, como a gente vê no Apocalipse, julgando. Primeiro a gente participa desse julgamento interno nosso, onde nessa cidade só entra o que é santo, para que possamos estar depois nos tronos celestiais. O cumprimento aqui, Apocalipse 21. Efésios 3, 18, plenitude do amor de Cristo, é o que é largura, comprimento, altura, e Paulo vai acrescentar profundidade. Olha só, que com 3 medidas se fazem o quadrado, das medidas do tabernáculo, por exemplo, do templo, e Paulo acrescenta a 4ª, a profundidade. E é isso, os fiéis, 144 mil, estarão nos tronos celestiais. A gente viu isso em Apocalipse 14, que liga também Apocalipse 4 e 5. Julgamentos, lagar da ira de Deus. A gente vê as profundezas de Satanás, Apocalipse 2, 24, a ligação com o poço do abismo, nas trombetas, Apocalipse 9. Desses temas de profundezas, profundidades, medidas, versus as profundezas das riquezas de Deus, Apocalipse 21, 22, esse cumprimento em nós, na igreja. A gente continua no verso 15. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. No verso 16, a cidade estava situada em quadrado, seu comprimento era tanto como a sua largura.
Veja só, comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. A gente vai nesse link, mais um link também que está relacionado às medidas de Cristo. As medidas de Cristo do crente, o quadrado que fala dessas medidas, que fala de uma largura, de um tamanho, uma extensão muitas vezes universal, onde a obra de Deus, os julgamentos de Deus também estão e vão atingir essas medidas de Cristo quadrado para que possamos estar na eternidade. Esse caminho através dos 7 selos, trombetas e taças, os julgamentos, correções de Deus. A gente tem falado Ezequiel 1, ligação da visão das 4 criaturas com o final de Ezequiel 40, 48, os capítulos onde se fala do templo celestial, a herança, a cidade. Veja só, ali é realmente o templo, o tabernáculo, a cidade, como Éden também, a gente vê a natureza, rios, árvores, a mesma coisa que Apocalipse 21, 22, a ligação do Éden, do tabernáculo e da Nova Jerusalém, da cidade celestial. É muito importante a ligação desses 3, como a gente vai falar em outros estudos, não aqui, mas a ligação do livro de Ezequiel, vários detalhes, por exemplo, em livros como Ezequiel, e a ligação do sacerdote com anjos no templo. Essa história do Apocalipse 6 a 19, como vencer e ascender aos tronos celestiais. Mesma coisa, Ezequiel, coloco ali, Ezequiel 2 a 39, na verdade, todo o livro de Ezequiel, ligação. E aqui a gente vai vendo o cumprimento das 70 semanas, porque cessar a transgressão, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o Santíssimo, tudo isso que a gente vê aqui no Apocalipse, e o cumprimento, Apocalipse 21, 22, até antes também, onde a gente viu falar de largura aqui, de largura, comprimento, altura. Largura é a mesma palavra no grego, tanto no grego como no hebraico, para rua. A rua é uma largura, como fala ali nas 70 semanas. A rua construída também com muro. O muro ali nas 70 semanas, Daniel 9. Uma palavra utilizada para algo escavado, ligado a algo escavado. Ou seja, ligado a ouro, aquele muro. Então, toda a ligação, não só dos muros, como o ouro aqui da Nova Jerusalém, mas ali em Daniel fala em tempos angustiosos, de tribulação, que a cidade, ali as ruas vão ser construídas, mas em tempos angustiosos, de tribulação, de ruas, muro, vão ser construídos. É toda a história do Apocalipse, essas guerras, justiça, julgamentos. É só questão de selar a visão e a profecia. No Apocalipse a gente vê muitos selos, inclusive não seles as palavras deste livro. Apocalipse 22, se não me engano aqui, na sequência. Templo celestial também, todo o cumprimento de Daniel, esse cumprimento espiritual. Veja só, a profecia se cumpre múltiplas vezes, inclusive a vinda de Cristo também é um cumprimento até mais literal das 70 semanas, como a gente falou nos estudos aqui nesse canal, porque profecias não necessariamente se cumprem apenas uma vez. O cumprimento espiritual é até o mais profundo. A gente continuamos no verso 17. Mediu seu muro de 144 côvados. Veja só a ligação com 144. Muita ligação com o número 12, 144. Conforme a medida de homem que há de um anjo. Interessante, né? A medida de homem que há de um anjo. E os anjos aqui no Apocalipse são os que trazem os julgamentos, as taças, julgamentos celestiais que nos fazem ficar na medida de Cristo. E a ligação com 144.000, salvação chegou, as portas da cidade, os muros, tudo isso fala do trabalho de Cristo
e nós, salvação. Esse tema de medir cana, vara, ligado a Zacarias 2, medir ali a cidade, julgamentos ali em Jerusalém vindo, Ezequiel 48, tem a questão das medidas da cidade, do templo ali celestial. As medidas do templo, da cidade, falam de Cristo em nós. É interessante que aqui no Apocalipse a gente vê as medidas da cidade. Interessante que em Zacarias, Ezequiel, aqui no Apocalipse também, vemos medindo a cidade. É claro que Ezequiel também o templo e tudo. Porém, veja só, medindo a cidade, é realmente porque é o que eu falei, a cidade, Nova Jerusalém, o templo, Éden, são três coisas que simbolizam a eternidade. E a gente vê aqui todas estas misturadas. Apocalipse 11, a gente viu que as nações não são medidas, ficam no pátio do templo, versus o Santo dos Santos, a grandeza do pátio, versus o Santo dos Santos, um lugar mais diminuído com suas medidas, onde o crente tem que entrar nele. Então Deus tem um plano com medidas exatas no tabernáculo. Passagens ligadas aqui, o livro de Isaías muito ligado, a gente tem visto, aqui no verso 18 do capítulo 60. Não mais violência, desolação ou destruição nos seus termos. Veja só, existe um termo onde Deus realmente está, realmente a sua cidade, simbolizando um lugar onde Deus está presente. As medidas do templo também simbolizam isso. Então os seus termos, os muros chamará salvação, e as tuas portas louvor. Veja só, salvação. Medidas de anjos mensageiros trazem a mensagem do Evangelho com julgamentos. A história do Apocalipse e toda a Bíblia. Seremos como estes anjos, vestidos de linho, Apocalipse 15, reis e sacerdotes no templo celestial. Falo isso porque Apocalipse 15 a gente viu anjos vestidos de linho, roupas sacerdotais, e a promessa no Apocalipse de sermos um reino de sacerdotes. Então vamos estar nesses tronos celestiais como anjos? A grande pergunta. Diante dos tronos celestiais, junto aos 4 animais e 24 anciãos. Eu diria sim. Construção do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Olha só, mais uma vez falando de pureza, a questão do crente ser limpado, a questão do crente ser limpo através das mãos de Deus, o tema das trombetas, das taças, a pureza da noiva, as tribulações, o contraste com as mercadorias da Babilônia, Apocalipse 18, que não convertem o coração. E aqui a gente vê as pedras preciosas nesses muros, nessa cidade, Nova Jerusalém. Então o Evangelho que se liga às mercadorias da Babilônia, às vezes tem muito agito, emoção, barulho, às vezes nem tem isso, mas não tem o que é principal, que é o Espírito Santo, a presença da palavra genuína de Deus, em vez de um falso evangelho que a gente viu em Apocalipse 18. Muro de jaspe, fala salvação em Jesus, a gente leu agora há pouco Isaías 60, 18, os muros, nome, salvação, a ligação com jaspe, essa pedra que aparece aqui no Apocalipse 21. Objetivo, caminhar na pureza e divina natureza de Deus e Cristo. Julgamentos e tribulações nos trazem essa pureza. A gente viu a ligação de jaspe com Apocalipse 4, veja só, porque a igreja tem que estar nos tronos celestiais. Também o mar de vidro como cristal ali, Apocalipse 4, 6. A ligação, esse vidro puro, vidro de cristal, que a gente viu nesse verso com Apocalipse 15, 2, mar de vidro, porque fala dos julgamentos para a limpeza do crente. O lagar vindo ali, as 7 taças. Realmente, nações, crentes, vão sair limpos, purificados pelos julgamentos de Deus. A bacia, o mar de fundição no tabernáculo, mar de fundição ali chamado no templo de Salomão. Essa pureza da bacia do mar de fundição que nos leva, nos purifica para entrar no templo. No verso 19,
Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. No verso 21, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. A gente não vai em detalhes nessas pedras aqui, claro, cada uma tem um significado, tem questão do peitoral do sacerdote no Antigo Testamento, mas muitas dessas pedras não batem exatamente, tem a questão do grego e hebraico também, dificulta um pouco, está fora do escopo aqui da gente a fazer isso. A gente vê aqui a questão das 12 portas, 12 pérolas, mais uma vez falando de vidro transparente, o vidro puro anteriormente, aqui transparente, fala da praça da cidade. Essa mesma palavra para praça, a palavra rua ou largura, como eu tenho falado anteriormente. Então, as pedras preciosas falam do trabalho de Deus no crente, elas suportam o fogo, que a gente viu Apocalipse 8 a 13, 14 a 19, trombetas e taças. Apocalipse 8 a 13, 14 a 19, trombetas, taças, julgamentos. As 12 pedras no peitoral do sacerdote, o livro de Êxodo, capítulo 28. Algumas são facilmente, se pode verificar que são iguais, outras não tão facilmente. Mas a questão do 12, como a gente tem falado, o governo de Deus, maior louvor, espelhar a glória de Deus através do caráter de Cristo. E as portas estão ligadas ao louvor. Se a gente tirar o contexto de Isaías 60, no verso 18, a gente viu até anteriormente também, aqui no contexto, na parte que fala de louvor, as portas, terrilá no hebraico, tem ligação a brilhar, essa palavra terrilá, a brilho, a louvor, a glória. E o maior louvor é espelhar a glória de Deus através do caráter de Cristo, sendo moldado a Cristo. A palavra praça, como tenho falado, a mesma palavra em algumas traduções vão colocar como rua, ou as ruas da Nova Jerusalém, fala da largura, veja só a ligação com Daniel 9, rua sendo construída em tempos angustiosos ali em Daniel 9. Isso no grego e no hebraico, rua, largura, praça. E no verso do Apocalipse 21, 16, que coloca a palavra largura, essa tradução aqui, que é realmente a mesma palavra aqui traduzida como praça. Então, o livro de Daniel realmente fala da tribulação do crente vencer, sendo engolidos, ser engolido e vencer. Esse contraste, o livro de Daniel com o livro do Apocalipse é realmente a mesma história, dois livros muito similares, assim como outros profetas também, Jeremias, Ezequiel. Aqui os números 4, número 3, número 7, 12, 70 e vários outros números significativos que inclusive se ligam a Daniel, as 70 semanas, os 70 anos de Daniel ali na Babilônia. Números significativos que todos têm um significado também simbólico do trabalho de Deus no crente. A gente vai chegando ao verso 22. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. No verso 23. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Veja só, nas trombetas a gente viu sol, lua, estrelas caindo, sol, lua não dando sua luz. Toda a história do Apocalipse, da Bíblia, e aqui a gente vê a glória de Deus é a luz. Ou seja, a glória de Deus que estava se apagando no crente, como a roupa que vai escurecendo, Deus quer trazer, nos revestir dessa luz, dessa glória de Deus. No verso 24, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E aqui no verso 24, a palavra nações,
que tinha um sentido negativo por todo o Apocalipse, em contraste com 144.000. Os reis da terra, a mesma coisa também. A batalha dos reis, né, os reis da terra contra o povo de Deus. Apocalipse 16, Armagedon. Apocalipse 19 também, né, 20, Gog e Magog. E a gente vê aqui eles, né, a conversão destes. Através dessa guerra também, esse grande dia que a gente acabou de mencionar. Mas veja só, suas portas não se fecharão, né? Então eles vão trazer glória e honra das nações. Mas vamos ao link aqui do verso 24. Templo, né? O Senhor Deus, corpo glorificado. Então esse templo que fala da igreja glorificada, um corpo novo, né? Um tema bíblico do significado do templo. Paulo fala sobre isso também em Jesus. Nem sol ou lua, aqui no Apocalipse 21, a luz é a glória de Deus. E sol e lua foram atingidos na terça parte durante as trombetas, Apocalipse 8. O trabalho das mãos de Deus. O trabalho das mãos de Deus, número 7, que fala da obra. Né? Veja só, o descanso, na verdade, é uma obra de Deus, como Jesus bem falou e muito falou sobre isso. Trabalho no crente, removendo nossas próprias obras, a nossa idolatria, a obra de nossas mãos. Número 6, obras, fala do número 6, a criação em 6 dias. O descanso às obras de Deus é o 7º. Ligação e contraste com 666. Veja só, para que possamos estar glorificados com Cristo, vestidos de glória ao novo céu e nova terra. Isaías capítulo 60, verso 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Veja só, muita ligação do livro de Isaías, novo céu e nova terra, com o Apocalipse. Isaías 62, 1. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Veja só, o resplendor falando também da justiça. Então, o novo céu e nova terra é muito mais profundo do que algo também literal que é, mas também fala do trabalho de Deus no crente, da salvação, do resplendor, da glória de Deus, esse novo céu e nova terra. Veja só, se nas trombetas céu e terra foram atingidos, a natureza também. Tem um abismo, Apocalipse 9, a gente vê que tudo isso se liga novo céu e nova terra, o trabalho de Deus no crente. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. No verso 26, e a ela trarão a glória e honra das nações. Veja só, as nações, os reis da terra, festa de tabernáculos, agora trazendo as suas mercadorias, em contraste com as mercadorias falsas da Babilônia. Aqui eles já estão corrigidos. Meretriz, grande Babilônia, que comercializava com os reis da terra. A gente viu isso, Apocalipse 17 e 18. Agora a conversão destes, a festa de tabernáculos. Os reis da terra e as nações falam muito do povo de Deus, porque a história de Israel, a história do povo de Deus, a igreja também, essa história onde a Babilônia engole o povo de Deus. E o contexto ali, inclusive, do livro de Isaías, a Síria, que seria engolida pela Babilônia, que engoliu o povo de Deus. Esse contexto de sai dela, povo meu, em Jeremias, é porque eles foram engolidos, o povo de Deus. E se tornam como eles. E aqui a conversão, a conversão realmente na festa de tabernáculos, o reino de Deus. Isaías 60, 10. Os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Isaías 60, 11. Portas abertas, nem de dia nem de noite se fecharão. Tragam a ti as riquezas dos gentios e os seus reis. Veja só, gentios, nações e reis. Interessante esse verso aqui no Apocalipse, provavelmente, pelo que eu vi no original, se liga e se traduz melhor como aqui em Isaías 60, 11. Portas abertas, nem de dia nem de noite se fecharão. Por quê? Porque não vai haver noite.
Essa palavra nações se liga a gentios, reis da terra, conversão da terra, que agora trazem um verdadeiro louvor, glória, às verdadeiras mercadorias, né, em contraste com as mercadorias da Babilônia. Nações e reis da terra tinham um sentido negativo por todo o Apocalipse, agora a sua conversão. As portas da Nova Jerusalém estão abertas para estes, é claro, eles podem entrar, é claro, após os julgamentos, após a conversão verdadeira. Veja só, um reino, né, já que Jesus é o rei, um reino tem, é claro, o rei, tem também língua, território, né, Nova Jerusalém, nova cidade, leis, sacerdotes e povo. Veja só, um reino fala de julgamentos, não só a parte boa. Veja só, festa de tabernáculos também, onde as leis de Deus vão se espalhando para o mundo, a justiça de Deus que vem com julgamentos e precisa de um povo, não apenas sacerdotes e reis para julgar, para estabelecer a lei, mas também um povo. Veja só como a Bíblia vai se explicando, vai ficando claro. Esta é a festa de tabernáculos. Então a cidade ainda tem as portas abertas para que os reis da terra e nações tragam sua honra e glória para a cidade, ou seja, as portas da salvação ainda estão abertas. Festa de tabernáculos, nações indo para a Nova Jerusalém, é o tema de Zacarias 14, né? E é verdade que a igreja já cumpre isso em um certo nível, veja só. Por quê? Porque fala já do agora também, onde a igreja vai se convertendo também. Veja só, Apocalipse e a Bíblia é um livro muito rico. O Pentecoste, que é um penhor já do Espírito. O falso ensino do arrebatamento, né, sem um reino, né, que toma conta da terra. É um falso ensino porque existe um reino, né, que vai aparecer, ele já está em nós e tem que se espalhar por toda a terra. É junto com o inferno eterno literal, né, que é um falso ensino. Veja só, a maior abominação na Bíblia, provavelmente essa de passar o filho no fogo. É o deus Moloque, né? É realmente uma molecagem falar isso, porque o nosso Deus não vai fazer o mesmo. O fogo de Deus, na verdade, é Ele mesmo, é Deus, né? É o lagar da ira, né? Que é o calor, o fogo de Deus. A gente viu a partir do Apocalipse 14. A ira que fala do fogo, calor, no grego, no hebraico, realmente é esse fogo que Deus quer trazer. No verso 27, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Veja só. É por isso que fala isso, os portões estão abertos, mas só vai entrar nela, inclusive no momento em que os fiéis já estão, inclusive, reinando com Cristo, que a gente vê por todo o Apocalipse, trazendo julgamentos para a terra, participando disso, desses julgamentos. E a gente vê esse sentido de não entrar nela, porque as portas estão abertas, mas vai entrar com julgamentos. Para entrar, você quer saber como entrar? Volta nas trombetas, Apocalipse 8, 9, na verdade os selos falam dessa história toda, Apocalipse 6. Taças também, Apocalipse 16. Então o que não entra na cidade, impureza, a gente liga com a abominação da meretriz Babel, Apocalipse 17, 18, precisa ali de correção. Mentira, a enganação da meretriz e Satanás, Apocalipse nos capítulos 11, 13, 18. O engano que os 144 mil não têm em sua boca, Apocalipse 14, 5, no verso 5 ali, a gente falou sobre isso. Então aqui Apocalipse 21, como tenho falado, a festa de tabernáculos é o reino de Deus, que fala de eternidade também, é claro. Estaremos, se fiéis formos, participando disso, desses julgamentos, e vendo, grandioso demais isso, ver realmente a terra se prostrando aos pés de Cristo, para que Deus realmente coloque tudo por escabelo de Cristo, de Deus. E como Paulo fala em 1 Coríntios, Deus vai ser tudo em todos, até que a morte seja tragada, é o último inimigo, para que tudo esteja debaixo dos pés de Cristo. Todo joelho se dobrando a Deus.
reis, reino de sacerdotes, trazendo ao mundo as leis, justiça e caminhos de Deus. A gente fica por aqui, volta no Apocalipse 22, na continuação desse estudo.